marketing do ideal ao real, aqui na Clique TV, e hoje falando sobre banco de dados. A gente comentou no primeiro bloco da importância dos bancos de dados no sucesso da campanha. Ele é fundamental para que você desenhe com mais propriedade, com mais eficiência a tua campanha de comunicação dirigida, mas ao mesmo tempo a gente sabe como é difícil se conseguir e se manter um banco de dados na empresa. Para isso, eu convidei hoje para o nosso programa o Silvio Costa. Silvio, obrigado por ter vindo, é sempre um prazer estar com você. O Silvio, além de meu parceiro de anos neste assunto de banco de dados, tem auxiliado muitas empresas interessadas em conhecer um pouco mais essas possibilidades a respeito de banco de dados. E, Silvio, eu queria começar o bate-papo então perguntando para você por que é tão difícil a gente conseguir um banco de dados bacana hoje? Ou seja, é difícil? Como é que você vê hoje essa situação dos bancos de dados no Brasil? Falando assim de marketing direto, ele é relativamente novo no país. A gente tem falado de banco de dados, mas com grandes empresas. As pequenas e médias, que é o grande foco hoje, é muito novo. Então eles querem fazer ações para divulgar a sua empresa como inovação de mercado para a sua empresa. E de tudo que se pede hoje sobre banco de dados, as pessoas estão mais interessadas em carta, em e-mail ou telefone. Como é que é isso? Hoje em dia o que está pegando bastante é a ação de e-mail marketing, a grande solicitação que todo mundo faz pelo seu custo e pelo que se fala muito dele, que gera um retorno. Mas o que a gente sempre sugere é fazer uma ação de mala direta, telemarketing e e-mail para validar esta ação e você conseguir ter um banco de dados eficiente para futuras ações. Entendi. As empresas que normalmente procuram o banco de dados são empresas que já têm essa cultura de comunicação dirigida, ou elas estão querendo saber pela primeira vez? Que realidade você se depara? Não, são completamente novos no negócio. Tanto que assim, não sabe nem exatamente quem é o cliente, como você já havia comentado. Aí que faz de novo essa parte de consultoria, de poder orientar, entender qual que é o negócio desse cliente, saber o que ele compra, o que ele vende, que serviço que ele presta, e poder segmentar uma base para que ele possa fazer sua ação de marketing direto. Entendo. Na minha opinião, hoje, banco de dados é um assunto polêmico, porque assim, as empresas querem banco de dados, os clientes muitas vezes se surpreendem também em estar em determinado banco de dados. Como é que você avalia esse trabalho hoje no Brasil em relação ao que se faz lá fora, por exemplo? O Brasil ainda está engatinhando, o Brasil já tem aí cases nessa área? Eu não tenho muita diferença do que ocorre lá fora, não. Se puder repetir a pergunta. O Brasil já tem algum case bacana em relação ao marketing direto? Hoje eu percebo as empresas comprando cadastro para enviarem correspondência. Como é que você vê assim a nossa ousadia, o nosso grau de maturidade em fazer esse trabalho? É completamente novo, está tudo começando agora do zero. As pessoas estão começando a se pôr necessidade, que não deveria ser uma experiência. Acho que quando a pessoa vai abrir uma empresa, ela primeiro precisa saber quem que é seu cliente. Isso muitas vezes não ocorre. Sim. Então, quando eles vão pedir, eles já estão um pouquinho atrasados, ou estão fazendo por curiosidade. Entendi. Então, o que a gente sugere é que primeiro foque qual que é o teu negócio, procure identificar qual é o seu público, já conversar com essas empresas que disponibilizam banco de dados para poder ver quem que é seu público, onde que está em volta, tudo isso você consegue com banco de dados. Entendo. Você consegue determinar região, você consegue determinar perfil, seja ela seu cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Você pode determinar exatamente, você vende para pessoa física, você vende para pessoa jurídica, você quer comprar, você quer vender, tudo isso você consegue com auxílio de empresas que têm banco de dados, porque eles conseguem dimensionar tudo, desde uma micro-região até uma macro-região. Entendo. Do ponto de vista de filtros de segmentação, quais são os filtros hoje possíveis de serem adotados? A gente tem renda, no caso de pessoa jurídica, por exemplo? Num banco de dados básico, você pode ter, falando de pessoa física, você tem endereço, você tem telefone, você tem celular, muitas vezes, e-mail,
você tem potencial de consumo, que aí consegue incluir uma faixa de renda, que inclui uma pesquisa de endereço, de compras que essa pessoa faz num banco de dados que possa ter essas empresas. Certo. Tá? Significa dizer então que eu posso, por exemplo, se eu tenho um varejo, se eu tenho uma loja, hoje eu consigo definir um banco de dados numa área de influência aí de até 1 quilômetro do meu negócio, é isso? Exatamente. É uma segmentação geográfica por faixa de CEP. Pode ser faixa de CEP, pode ser por raio, você está falando de metragem, que é 1 quilômetro do raio da sua empresa. Por faixa de CEP, que eu acho que não tem muito mais coisa. Renda também, faturamento? Eu consigo fazer segmentação por faturamento? Não. Consegue, mas a determinação para banco de dados, quando a gente fala de... Você está falando de PJ? Pessoa jurídica. Quando a gente fala de pessoa jurídica das empresas, a gente consegue determinar o faturamento mediante o volume de funcionários que essa empresa tem, com o tipo de atividade que ela tem. Ah, entendi. Entendeu? Às vezes você está falando de uma metalúrgica com mais de 500 funcionários, dá para determinar mais ou menos o faturamento deles. Entendo. Você está falando de uma empresa de informática, por exemplo, com um determinado número de funcionários, também é um diferencial, porque a gente está falando de diferentes tipos de profissionais. Entendi. Bom, então só recapitulando, para um banco de dados de empresas, ou seja, de pessoas jurídicas, hoje eu consigo definir a determinada lista por área geográfica, né? Segmentar em empresas localizadas em determinadas áreas geográficas. Exatamente. Por número de funcionários para definição do porte. Exatamente. Consigo também ver quem está no Serasa, quem não está no Serasa? Essa segmentação existe? Se chama de credit score. Consegue fazer uma análise de crédito dependendo de como que você vai adquirir a base. Certo. Então, se você está falando isso como um atributo, ele pode ser muito bem ser como atributo. Você só pede como atributo. Por exemplo, a gente fala de atributo, são o que acompanha os dados dessa pessoa ou dessa empresa. Então, a gente está falando de nome, endereço, de celular e etc. Pode colocar, ver se a pessoa tem ou não. É só uma solicitação que você faz para as empresas de banco de dados. Não todas, mas algumas podem fornecer isso. E quando você me dá o nome da empresa, o telefone que vem junto é o PABX, ou eu já consigo hoje ter o nome dos executivos dentro dessas empresas? Você pode ter tanto da central telefônica da empresa, como você pode ter também do contato. Então, quando você vai fazer um pedido, você quer pessoa jurídica, você pede também com contato. Pode pedir também, todas as empresas quase já têm isso, o cargo desse contato. Então, se você tem um foco dirigido para o departamento financeiro e você quer falar com o gerente financeiro, então você pede pessoa jurídica dentro daquela que a gente chama de KNAI, né, do tipo de atividade dessa empresa, com o que a gente chama de CBO, que é justamente a profissão, o cargo dessa pessoa nessa empresa. Entendo. Aí você pode fazer uma ação mais focada a ela. Ok. E esses dados são relativamente atualizados nessas empresas que vendem mailing? Olha, geralmente as empresas mais, como dizer, as mais antigas, posso dizer assim, elas têm uma base de dados mais consistentes. E elas têm uma metodologia de trabalho com compilação de listas, seja captação de dados de sites, seja ações de telemarketing mesmo, que eles encomendam por lote para fazer uma validação da sua base de dados. Você pode ter uma garantia até de uma associação que funciona aqui no Brasil, que dá uma garantia de 75% de retorno. E a grande maioria das empresas também elas fazem reposicionamento desse risco caso ele estiver errado. Sei. 75%, ou seja, de cada 100 nomes que eu compre, 75 estão atualizados. É uma garantia, não é um número. Geralmente consegue até um índice maior, mas estamos falando de uma probabilidade de que pode ocorrer no mercado. No caso da pessoa física agora, Silvio, quando eu quero comprar uma lista de pessoas físicas, que filtros eu posso ter? Sexo, idade, estado civil? Pode ter, tem uma série de atributos que você pode pedir. Pode ser o sexo, idade, estado civil, o endereço que ele te dá um parâmetro de faixa de renda. Algum dado comportamental? Casado, solteiro. Algum dado ligado à compra? Dá para conhecer alguma coisa nesse sentido ou não? Você pode conseguir com algumas empresas, não a maioria. Com algumas empresas você consegue esse tipo mas o que a gente sugere mais é fazer um complemento desses atributos, sabe? Não focar num atributo, mas focar em vários atributos para entender o foco do seu cliente para ser mais dirigido. Tá certo.
Nós temos aqui entre os nosso público muitos pequenos empresários. São pessoas interessadas em marketing e que buscam aqui na nossa discussão ideias para se começar determinado trabalho. Que dica você dá para uma empresa que não tem banco de dados, uma empresa que tradicionalmente trabalha com comunicação de massa, folheto, anúncio, mas que está querendo começar a um trabalho de marketing direto? Que dica você dá para a pessoa começar bem? A primeira coisa é montar uma base de dados do zero. Então você começar a compilar dados de públicos que você acha interessante, de lista, de revistas, de concorrentes, agregar isso num banco de dados. Depois disso você começar a fazer aquisição de banco de dados, não tem outra maneira, para você querer aumentar esse portfólio da sua base de dados. Aí entram essas empresas de banco de dados para você fazer uma aquisição. Antes, eu sugiro sempre que se façam testes. Ligue para essas empresas que vendem banco de dados e peçam um teste de 10, 20, 50 quilos dentro daquilo que você acha que você vai comprar do seu banco de dados. Faça um teste. Depois disso, comece a fazer negociações e aquisições junto com essas empresas. Elas podem tornar um parceiro excelente para vocês. Entendi. Quando você fala inicie o seu banco de dados, é em Excel mesmo? Geralmente comece com Excel. Dependendo do tamanho dessa base que ela vai vir a ter, você pode ela transferindo ela simplesmente, não tem nenhum problema. O que é interessante é sempre você ter uma cópia reserva, né? Que a gente chama desse backup, que você já havia mencionado aí. Entendi. É bom sempre ter guardado. Tá certo. E do ponto de vista de amostra que você sugeriu que a gente peça, é prática normal de mercado se pedir amostras para validação da qualidade? É prática se dá as amostras, mas não é prática pedir, por isso que eu enfatizei isso aqui. Então sempre quando for comprar, pede uma amostra, para você mesmo analisar, se é de telemarketing está pedindo, pede 10 registros, você mesmo liga, confira se é isso que você está querendo. Entendi. É muito importante, eu acho. Então, tanto para telemarketing, como para mala direta, como para e-mail marketing. Entendi. Ô Silvio, uma demanda que a gente percebe surgir sempre é mailing de e-mail. Existe mailing de e-mail ou e-mail é um dado muito efêmero, muito volátil, que a princípio você não consegue adquirir? Como é que é essa questão do e-mail? O e-mail ele já foi bastante perecível, que a gente chamava. Hoje em dia não, ele está ficando mais consistente. Logo no começo você se lembra, né? A gente tinha 5, 6, 7 endereços de e-mail, depois saía de um e ia para outro. Hoje em dia não, eles estão ficando mais consistentes. Não deixa de ser perecível e é uma peça bastante delicada. Porque você está simplesmente jogando na cara do indivíduo aquilo que você quer vender. Sim. Então tem que ser muito cuidadoso na hora de pedir, aí quando for comprar o banco de dados, verificar a parte dos atributos que seja bem focado naquilo que você quer vender. Se possível, pedir autorização antes, porque lembre-se, banco de dados opt-in, que se fala, ele é opt-in a partir do momento que você está fazendo uma ação do seu produto para você vender para a empresa, esse indivíduo ele concordar em receber e começar a se relacionar com ele. Aí ele é uma base opt-in. As empresas que vendem base de e-mail, elas costumam vender base de e-mails válidas. Então são bases que foram testadas, esse remetente ele abre e-mail, etc. O que não significa que é opt-in. Opt-in é a partir do momento que a pessoa começa a interagir com a sua empresa. Não sei se eu fui bem claro. Entendi. Exatamente. A gente tem percebido, a gente atende alguns clientes assim na empresa, que são ávidos por banco de dados de e-mails. E a gente sempre sensibiliza sobre a importância de não gerar spam, né? Ou seja, o spam é o e-mail não autorizado, é quando você manda o e-mail, envia o e-mail para alguém que não está esperando e que talvez nem chegue a abrir o seu e-mail, quando abre talvez não se interesse pelo tema. O tal do opt-in é justamente isso, né? Ou seja, o aceite, né? O cuidado que você tem então em preparar esse público para receber a tua mensagem, é isso? Exatamente, é isso que tem que fazer. Por isso que a gente pede sempre, ou se você não tem uma possibilidade de pedir uma autorização para esse cliente para enviar esse e-mail, então uma outra sugestão que a gente costuma fazer é não mandar coisas muito pesadas no e-mail, que geralmente ela vai direto para a caixa de spam. A gente sugere sempre um texto com pouquíssimas imagens, para depois ele aceitando se dar continuidade, né, nessa ação com mais imagens, com catálogo de produtos, serviços, etc. Aí o mundo é o limite, depois que esse cliente começou a se relacionar com você. Bacana.
Do ponto de vista de legislação, Silvio, a gente sabe que o Brasil ainda está engatinhando também em relação à proteção do consumidor para esse tipo de comunicação. A gente sabe que o PROCON abriga aí algumas seguranças, e a ABEND, né, Associação Brasileira de Empresas de Marketing Direto, também tem algumas normas. Você poderia comentar alguma coisa sobre cuidados nessa hora? Não, sim, falando da ABEND, a ABEND já tentou algum tempo atrás, acho que em 2008, não foi muito bem sucedido, tentando uma segunda vez agora com uma regulamentação junto do governo, que parece que agora está se encaminhando. Mas o que a gente costuma falar também é isso daí. Você tem que saber, isso é uma responsabilidade das empresas que vendem banco de dados. Identificar exatamente o produto que a pessoa quer para dirigir ela. Já pensou, Fernando, que maravilhoso? Você acorda de manhã e fala, puxa, eu quero trocar um carro. Abre o seu e-mail e lá aparece um carro novo, que é esse que eu quero. Sim. Já pensou se você conseguir chegar nesse ponto? Óbvio, não vai conseguir a 100%, mas você consegue chegar aproximadamente se for uma base bem trabalhada. Tá? E também tem as pessoas que não querem saber nada de jeito nenhum, nem telefone, nem e-mail, nem nada. Aí existem essas bases do PROCON. Geralmente as empresas que vendem banco de dados, elas rodam diariamente no site do PROCON, que emite uma lista de pessoas que não querem receber nenhum tipo de abordagem. Por e telefone, aí a pessoa né? explica. Por telefone só ou também está valendo? Não, tem por telefone, por e-mail. Entendo. Ali você solicita. E essa lista é crescente, né, Silvio? Eu acho que até por uma culpa nossa, né, por uma culpa dos profissionais de comunicação, eu percebo cada vez mais uma resistência das pessoas em se abrirem para esse tipo de abordagem. Né? Mas não creio que seja por culpa de nenhum profissional. Ele é culpa por causa do crescimento do próprio mercado, que ele tem evoluído. Isso é natural. Não aqui no Brasil, mas em todos os países isso é absolutamente natural. Entendo. Aí foco de novo, a importância de ter bons atributos nessa base, atingir seu alvo, seu target com ótimos atributos na base para não ter esse recusa do seu futuro cliente. Né? Entendi. De tudo que se pede em termos de banco de dados, quais são os perfis de público que mais são pedidos pelas empresas? Assim, você considera que ainda existe esse olhar quantitativo de quererem sempre assim as maiores empresas em detrimento de meios um pouco mais segmentados? Como é que você vê isso? Eu acho que é bastante sazonal. Você vê, hoje em dia, o que eu tenho bastante solicitado para mim são empresas que trabalham com decoração, com design de interiores, porque está evoluindo a classe, as pessoas sobem de renda, elas começam a fazer. Então começa a acontecer isso. Pessoas que trocam de carro, então, e assim por diante. Vai ler muito sazonal. Cada tipo de negócio dessa época ele é crescente. Então você pode ter qualquer tipo de solicitação que eles fazem. Entendi. Eu já conheci empresas também que conseguiram ter um banco de dados tão bacana, tão atual, tão segmentado, que começaram a vender esse banco de dados. Ou seja, empresas que começaram a segmentar e a vender esse banco de dados. Você acha que isso também pode ser uma tendência, um negócio? Ou seja, a empresa investe tanto no seu banco que ele vira uma unidade de negócio. A editora Abril, por exemplo, é um exemplo, né? Exatamente. A Abril ela tem um trabalho consistente de banco de dados, a princípio, para as revistas dela, mas a gente sabe que muita gente procura a Abril também para buscar esses nomes, né? Banco de dados pode ser uma unidade de negócio também para as empresas? Não, se a pessoa desejar, se tiver esse volume, como está falando da Abril, aí é possível. Caso contrário, não. Eu não vejo que fuja muito do seu core business. Para quê? Né? Você vai focar num elemento que não vai atrapalhar o outro negócio. Eu acho um pouco problemático. Entendo. Silvio, existe alguma estatística que nos diga mais ou menos quanto um banco de dados envelhece de um mês para o outro? Eu já vi, por exemplo, um número de 15%, de que mensalmente 15% de algum item do seu banco de dados fica envelhecido. Você tem alguma informação nesse sentido? Eu acho que com o passar dos anos, até por causa da estabilidade econômica, a própria base de dados ela costuma ficar mais estável, as pessoas não se mudam tanto, só quando tem uma ascensão ou algum declínio na sua vida, mas é muito pouco como alguns anos passaram. Mas essa faixa que você falou aí, acho que tem esse número, né? De 5% a 10% por mês. E eu percebo isso inclusive no meu celular.
Quando eu olho, por exemplo, a base de dados do meu celular e faço um repasse mensal dele, existem sempre alguns nomes ali que já acabam não tendo muito sentido. Você fala, nossa, por que será que esse nome entrou na lista, né? Então, essa recuperação de dados é sempre importante de ser feita, né? Essa atualização, essa triagem mesmo dos nomes que interessam a você, né? Com certeza. Aí você vê, nós estamos falando de uma ação de marketing que a empresa fazia, então ela tem 1000 nomes, ela costuma trabalhar com 20, 30%, o resto fica defasado. Depois disso, a gente sugere, mantenha essa base sempre atualizada, e aqui ficou defasada, não jogue fora. Sim. Contrate uma empresa de banco de dados também que possa fazer a atualização dessa base, para jogar junto com essa base que está atualizada, ficar uma base uniforme e atualizada para futuras ações, ou a mesma ação que você está prorrogando, porque de repente o indivíduo não quer uma coisa agora, mas no futuro ele pode vir a querer, né? Entendo. Então nunca desperdiçar. Existe uma quantidade mínima de nomes que a gente recomenda para começar uma campanha? Eu percebo que assim, muitas empresas se interessam por marketing direto porque ela pode medir a quantidade de verba que ela tem, com os objetivos que ela tem, e fazer um trabalho para 100 nomes, 1000 nomes ou 100 mil nomes. O que a gente percebe às vezes é que se você não tem uma quantidade mínima crítica, né, o retorno também não vem a contento. É o tal dos 2 ou 3% de retorno de campanha, que eu também acho isso questionável, né? Eu acho que dependendo da campanha, se essa campanha está bem amarrada, o retorno é muito maior, né? Exatamente. Agora, depende muito do volume inicial, depende do produto, depende do que a pessoa está querendo investir, aonde ela está querendo chegar. Você não quer atingir o bairro, sem registro para começar, está excelente. Se quer atingir uma cidade, você vai aumentando o seu volume. Se o seu produto tem condições de atender até onde você quer chegar, também é muito importante. Sim. Né, para você começar a mensurar. Aí é que a gente começa a falar de mapeamento, né, de geolocalização. Muito importante falar disso. O que é isso? Você, por exemplo, você está em determinada região e você vê até onde seu produto pode chegar e determinar isso como um raio de ação. Então você de mensurar isso, eu quero dentro da minha loja sede 5 km. Mensurar o que tem esse público em volta, ver quais que são os mais importantes e fazer ação diretamente com eles. Isso pode ser atingir 100 ou 100 mil registros. E é uma segmentação um pouco mais qualitativa, né? Bem qualitativa. Você sai do quantitativo para focar o comportamento do... Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. E esses custos também têm caído, viu, Fernando? Antigamente era uma coisa muito cara e hoje em dia está ficando cada vez mais barato. Entendi. Quanto custa hoje um milheiro? Dá para falar quanto custa um milheiro de banco de dados ou isso é muito relativo? Não, é muito relativo. Ele é muito relativo. Tá bom. Mas a gente fala assim de mercado, geralmente é por volta de 30 centavos ou R$300 o milheiro. O milheiro. Entendi. Mais ou menos isso. E se alguém quiser falar um pouco mais com você sobre assessoria, sobre consultoria ou tirar alguma dúvida, como é que a gente te contata? Qual é o seu banco de dados? Pode ficar à vontade. Tem meu endereço de e-mail aí, acho que está colocando aí, né? Deve ter um endereço de e-mail, pode mandar e-mail, pode fazer as questões que quiser, fique à vontade que eu respondo a todos com o maior prazer. Então tá bom. Silvio, eu queria te agradecer a atenção, a essa troca de ideias aqui comigo. Espero que o internauta tenha curtido, tenha aproveitado. Se tiver mais dúvidas, gente, visite a nossa página no Facebook, Marketing do Ideal ao Real. Estamos também no Twitter, Marketing do Ideal ao Real. Ou mande um e-mail para nós, Fernando, marketing do ideal ao real, @clicktv.com.br. O nosso programa está terminando. Eu agradeço mais uma vez a tua atenção e te espero aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Click TV. Obrigado pela audiência.